Fui ao inferno e voltei. O aviso que Jesus me deu para compartilhar. Meu nome é Marcus Thompson e por 34 anos vivi uma vida que eu considerava boa o suficiente. Trabalho como supervisor na linha de montagem da Ford Motor Company em Dearborn, Detroit. Sou casado com Sarah, 12 anos, pai de 2 filhos lindos, Emma, de 8 anos, e Jackson, de 5. Temos uma casa modesta na periferia de Detroit, no bairro de Redford Township. Nada luxuosa, mas suficiente para a nossa família. Era uma segunda-feira gelada de dezembro, com temperatura de -8 graus Celsius. A neve havia começado a cair no início da tarde e quando saí da fábrica às 22h30, o chão já estava coberto por uma camada branca de quase 15 centímetros. As ruas de Detroit pareciam um campo de batalha branco, com os limpadores de neve trabalhando incansavelmente pelas avenidas principais. Dirigi meu Ford F-150 2015, azul metálico, pela Warren Avenue. Depois peguei a Southfield Road em direção a 8 Mile. O trânsito estava mais lento que o normal devido à nevasca. Lembro-me de ter ligado o aquecedor no máximo e sintonizado a rádio onde tocava música country. Tim McGraw cantava Live Like You Were Dying, uma ironia que só entenderia horas depois. A cidade de Detroit naquela noite parecia um cenário de filme de terror. As luzes de neon dos postos de gasolina e fast foods criavam halos coloridos na neblina gelada. Poucos carros circulavam pelas ruas e os que passavam por mim tinham os faróis cortando a escuridão como lâminas de luz através da neve que caía cada vez mais forte. Eram exatamente 23h17 quando parei no semáforo da Woodward Avenue com 8 Mile Road, bem em frente ao posto Shell. Esse cruzamento eu conhecia de cor, passava por ali todos os dias há mais de 10 anos. À minha esquerda estava o McDonald's 24 horas, com sua luz amarela brilhando através da tempestade. À direita, a loja de autopeças AutoZone, já fechada, com o estacionamento vazio coberto de neve. Estava escutando a música na rádio quando vi os faróis. Primeiro pensei que fosse um carro normal se aproximando pela 8 Mile, mas a velocidade estava completamente errada para as condições da estrada. O semáforo estava vermelho há mais de 1 minuto e eu esperava pacientemente, tamborilando os dedos no volante no ritmo da música. Foi então que percebi. Aquele não era um carro comum. Era um caminhão Peterbilt, daqueles enormes que transportam carga pesada entre estados. E ele estava vindo direto na minha direção sem diminuir a velocidade. O motorista devia estar dormindo ou embriagado. Nunca saberei ao certo. Nos últimos 3 segundos antes do impacto, tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Vi o caminhão vermelho se aproximando, suas luzes de emergência fliscando, a neve voando ao redor da cabine como uma tempestade particular. Tentei acelerar para sair da frente, mas o gelo na pista fez meu pneu patinar. Tive tempo apenas de gritar: Deus, me ajuda! O impacto foi devastador. O som foi como uma explosão. Metal contra metal, vidro se despedaçando, o estrondo ecoando pela 8 Mile inteira. Meu F-150 foi atingido na lateral direita com uma força equivalente a ser atropelado por um trem. O caminhão, que pesava mais de 40 toneladas, me arremessou como se meu carro fosse um brinquedo. Capotei 3 vezes completas. Na primeira volta, o teto do carro se deformou completamente. Na segunda, as janelas explodiram em milhares de cacos que cortaram meu rosto e braços. Na terceira, meu carro deslizou de cabeça para baixo por mais de 30 metros até bater contra um poste de luz na esquina do estacionamento do McDonald's. O poste de metal atravessou o para-brisa destruído e perfurou meu peito do lado esquerdo, a poucos centímetros do coração. Senti a dor mais intensa da minha vida. Era como se uma lança de fogo tivesse atravessado meu corpo. Minha perna direita estava presa embaixo do painel do carro, completamente destroçada. Podia sentir os ossos quebrados se movendo quando tentava me mexer. O sangue escorria pelo meu rosto, misturando-se com a neve que entrava pelos vidros despedaçados. Minha boca estava cheia de gosto metálico e eu cuspia sangue a cada respiração. O volante havia se soltado e estava jogado no banco de trás, junto com pedaços do motor que havia se desprendido no impacto. Deitado ali de cabeça para baixo, preso entre os destroços,
Conseguia ver as luzes do McDonald's através do que sobrou do para-brisa. Pessoas começaram a se aproximar, gritando coisas que eu não conseguia entender direito. A sirene de uma ambulância coava ao longe, ficando cada vez mais próxima. Os paramédicos chegaram em exatos 7 minutos. Depois me disseram que foi um tempo recorde para aquela região de Detroit numa noite de tempestade. Ouvia vozes urgentes. Temos um traumatismo múltiplo aqui. Pressão arterial caindo rapidamente. Precisamos tirá-lo daí agora. Usaram equipamentos de corte para abrir o carro como uma lata de sardinha. O barulho da serra elétrica cortando o metal era ensurdecedor. Quando finalmente me libertaram dos destroços, eu já havia perdido muito sangue. Lembro-me vagamente de ser colocado numa maca e levado para a ambulância. Me disseram que os paramédicos faziam massagem cardíaca durante todo o trajeto. Durante o trajeto até o Detroit Medical Center, minha consciência começou a flutuar entre dois mundos. Uma parte de mim estava ali na ambulância, sentindo cada solavanco da estrada, ouvindo as conversas urgentes dos paramédicos. Estamos perdendo ele. Aumente a adrenalina. Ligue para o centro cirúrgico. É trauma nível 1. Mas outra parte da minha mente havia começado uma jornada completamente diferente. Pensamentos estranhos começaram a me invadir. Lembrei-me da minha infância em Ohio, quando minha avó Marta me levava para a igreja batista todos os domingos. Ela sempre dizia: Marcos, um dia você vai precisar de Jesus de verdade. Espero que não demore muito para entender isso. Eu costumava revirar os olhos quando ela falava essas coisas. Pensava: vovó, eu sou uma boa pessoa. Trabalho duro, sustento minha família, não roubo, não mato ninguém. Se Deus existe, tenho certeza de que Ele vai me aceitar no céu. Como eu estava enganado. Na sala de emergência, os médicos trabalharam em mim por 31 minutos. Depois, soube que meu coração havia parado 3 vezes na mesa de cirurgia. A cada parada, eles usavam um desfibrilador para tentar me trazer de volta. Carregando 200 joules. Afastem-se, chocando agora. Mas enquanto meu corpo lutava pela vida naquela mesa cirúrgica, minha alma estava vivenciando algo que jamais imaginei ser possível. Comecei a descer. Não era uma descida física, mas espiritual. Era como estar num elevador que despencava em queda livre, mas ao invés de descer entre andares de um prédio, eu descia através de dimensões espirituais. Durante essa descida, minha mente foi bombardeada com pensamentos que nunca tive antes. Via com clareza absoluta todos os momentos da minha vida em que havia rejeitado Jesus. Lembrei-me de quando tinha 16 anos e um pregador visitou nossa escola. Ele falou sobre salvação e algo dentro de mim quis aceitar Jesus naquele dia. Mas meus amigos zombaram e eu escolhi não levantar a mão quando ele fez o apelo. Lembrei-me de Sara, minha esposa, me pedindo para irmos à igreja juntos quando nos casamos. Marcos, seria bom para as crianças crescerem conhecendo a Deus, ela dizia. Mas eu sempre arranjava desculpas. Domingo é meu único dia de descanso. Não preciso de religião para ser uma boa pessoa. A igreja só quer nosso dinheiro. Pensava em quantas vezes havia passado por pregadores de rua em Detroit e ignorado completamente suas mensagens. Quantas vezes havia mudado de canal quando aparecia algum programa religioso na TV? Quantas vezes havia dito Jesus Cristo como palavrão, usando o nome do Salvador em vão? Quando finalmente cheguei ao meu destino, na descida, uma onda de terror absoluto tomou conta de mim. Não era medo como quando você assiste um filme de terror ou quando está prestes a perder o emprego. Era um pavor que penetrava até a medula dos meus ossos, um medo que parecia ter vida própria e me devorava de dentro para fora. A escuridão ao meu redor não era simplesmente ausência de luz. Era uma escuridão viva, densa, que parecia me apertar como uma cobra gigantesca. Podia senti-la entrando pelos meus poros, enchendo meus pulmões, sufocando cada célula do meu ser. Era uma escuridão que tinha personalidade própria, e essa personalidade era pura maldade. O calor era insuportável. Imaginem o dia mais quente do verão em Phoenix, Arizona, multipliquem por 100 e ainda assim não chegará nem perto do que eu sentia. Mas não era apenas calor físico, era um calor espiritual que queimava minha alma. Sentia como se estivesse sendo cozinhado de dentro para fora e sabia que essa sensação jamais teria fim. O cheiro era indescritível. Era como se todos os esgotos do mundo, misturados com carne podre, enxofre queimando e vômito fermentado, tivessem sido concentrados num perfume diabólico. O odor era tão forte que eu tinha certeza de que estava vomitando,
mas não havia nada para sair, apenas bile amarga que queimava minha garganta. Mas pior que tudo isso era a solidão. Apesar de sentir que havia milhões de outras almas perdidas ao meu redor, cada uma estava completamente isolada em sua própria bolha de tormento. Era como estar numa multidão de pessoas gritando por socorro, mas ninguém conseguir ouvir ou ajudar o outro. O isolamento era total e absoluto. A culpa era esmagadora. Cada pecado que havia cometido na vida, cada mentira, cada momento de orgulho, cada vez que coloquei meu trabalho antes da família, cada palavra cruel que disse para Sara quando estava estressado. Tudo isso me atingia simultaneamente como martelos espirituais. Não havia como se esconder ou justificar. Eu via com clareza cristalina quem realmente era. Um pecador perdido que merecia estar exatamente onde estava. O arrependimento queimava como ácido em minha alma. Mas não era o tipo de arrependimento que leva à mudança e ao perdão. Era um arrependimento estéril, desesperado, que apenas intensificava minha agonia. Eu me arrependia não por amor a Deus ou por entender a gravidade dos meus pecados, mas simplesmente porque não queria sofrer as consequências. Era um arrependimento egoísta e inútil. No meio daquela escuridão terrível, comecei a ouvir vozes. Não eram vozes audíveis como as que ouvimos com os ouvidos, mas comunicações diretas à minha alma. E essas vozes eram cruéis, zombeteiras, cheias de ódio. O primeiro demônio disse: "Bem-vindo à sua nova casa eterna, Marcus Thompson. Esperamos você há muito tempo." Tentei gritar, mas minha voz saía como um gemido desesperado. "Isso não pode estar acontecendo. Deve ser um pesadelo. Eu vou acordar na UTI do hospital." O segundo demônio falou: "Que coisa mais patética. Ainda tentando se enganar. Você está morto, Marcos. Morto e condenado para sempre." "Não, eu sou uma boa pessoa. Sempre trabalhei duro, nunca matei ninguém, nunca roubei", retrucou o demônio. "Boa pessoa? Deixe-me refrescar sua memória. Lembra quando Emma, sua filha, perguntou sobre Deus e você disse que religião era coisa de gente fraca? Lembra quando descontou sua raiva no Jackson porque teve um dia ruim no trabalho?" As lembranças começaram a passar pela minha mente como um filme em alta velocidade. Via momentos que havia esquecido completamente. Pequenas crueldades, mentiras inocentes, momentos de egoísmo que na época pareciam insignificantes. O segundo demônio disse: "E que tal aquela vez que seu vizinho idoso, Sr. Johnson, pediu ajuda para consertar o telhado e você mentiu dizendo que estava ocupado porque queria assistir ao jogo?" Eram coisas pequenas. Todo mundo faz isso. Pequenas? Para quem? Você quebrou o coração de uma criança inocente quando destruiu sua fé em Deus. Causou trauma em seu próprio filho quando gritou com ele por derramar suco no tapete. Deixou um homem de 78 anos sozinho na chuva porque seu entretenimento era mais importante. A verdade doía mais que o fogo ao meu redor. Eu vi agora como minhas pequenas ações haviam ferido pessoas que amava. Pior ainda, via como havia rejeitado, sistematicamente, todas as oportunidades de conhecer a Deus. O segundo demônio. Mas sabe qual foi seu maior pecado, Marcos? Orgulho. Você sempre achou que era bom o suficiente para merecer o céu. Rejeitou o sacrifício de Jesus porque pensou que não precisava de um Salvador. Ninguém me disse. Ninguém explicou direito. O demônio gritou: "Mentiroso! Sua avó te levou à igreja por anos. Sara implorou para vocês frequentarem a igreja em família. Quantos pregadores você ignorou nas ruas de Detroit? Quantas vezes mudou de canal quando via algo sobre Jesus na TV? A condenação era esmagadora porque era verdadeira.
Eu havia tido inúmeras oportunidades e rejeitado todas elas. E agora aqui está você, descobrindo que ser uma boa pessoa nunca foi suficiente. Descobrindo que existe apenas um caminho para o céu, e você escolheu ignorá-lo. Foi nesse momento, de desespero mais profundo, que algo dentro de mim se quebrou. Toda a minha autossuficiência, todo o meu orgulho, toda a minha confiança em minha própria bondade desmoronou. Pela primeira vez na vida, reconheci que estava completamente perdido e precisava desesperadamente de um Salvador. Com toda a força da minha alma, gritei: Jesus, se você é real, se você realmente morreu por pessoas como eu, por favor me ajude. Eu não quero ficar aqui, eu reconheço que sou um pecador. O que aconteceu a seguir foi o momento mais incrível de toda a minha existência. Instantaneamente uma luz brilhou no meio daquela escuridão. Não era apenas uma luz física, era a própria essência do amor, da paz, da esperança e da vida. Era uma luz que não apenas iluminava, mas curava, consolava e transformava. Os demônios fugiram gritando como baratas quando se acende a luz. Suas vozes zombeteiras se transformaram em gritos de terror. Não! Ele era nosso! Não é justo! E então o vi. Jesus Cristo estava caminhando em minha direção através daquela luz gloriosa. Ele não era como as imagens que eu via nas igrejas, muito mais majestoso, mais real, mais poderoso. Seus olhos irradiavam amor, mas também uma santidade que me fazia perceber quão sujo e indigno eu era. Jesus disse: Marcos, meu filho, finalmente você me chamou. Caí prostrado diante dele, chorando como nunca havia chorado na vida. Senhor, eu sinto muito. Eu desperdicei minha vida inteira, rejeitei você tantas vezes. Eu não mereço sua misericórdia. Jesus disse: Marcos, se você merecesse minha misericórdia, ela não seria misericórdia, seria justiça. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E você está se arrependendo de coração, não apenas porque tem medo do castigo. Ele estendeu sua mão em minha direção, e quando a toquei, toda a dor, todo o medo, toda a culpa e desespero desapareceram instantaneamente. Em seu lugar, senti um amor tão puro e completo que não existem palavras para descrever. Era como ser abraçado pela própria fonte de todo o amor que já existiu. Eu, chorando: Senhor, como posso me perdoar por ter sido tão cego? Como fui capaz de rejeitar um amor assim? Meu filho, a cegueira espiritual é real. Satanás cega as mentes dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. Mas agora você vê, e isso é o que importa. Senhor, eu sei que não mereço, mas há alguma forma de eu não voltar para aquele lugar terrível? Marcos, eu morri na cruz exatamente por pessoas como você. Meu sangue pode lavar qualquer pecado, por maior que seja. Você aceita meu sacrifício como pagamento pelos seus pecados? Aceita-me como seu Senhor e Salvador? Sim, 1000 vezes sim. Senhor, eu aceito. Perdoe-me por ter demorado tanto para entender. Naquele momento, senti como se um peso de toneladas fosse retirado dos meus ombros. A culpa desapareceu completamente, não porque meus pecados não fossem reais, mas porque alguém já havia pagado por eles na cruz. Agora você é meu filho, Marcos. Seus pecados foram perdoados e esquecidos. Você não irá mais para aquele lugar de tormento. Chorei de alívio e gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado por não ter desistido de mim. Jesus então disse: Marcos, eu vou te dar uma segunda chance na terra e você terá uma missão muito importante. Qualquer coisa, Senhor. Eu farei qualquer coisa. Você deve voltar e contar ao mundo exatamente o que viu e experimentou. Muitas pessoas estão caminhando para o mesmo destino que você quase teve, pensando que são boas o suficiente para o céu. Você deve avisá-las de que há apenas um caminho para o Pai, através de mim. Mas Senhor, e se elas não acreditarem? E se disserem que é tudo imaginação? Marcos, sua responsabilidade é entregar a mensagem. A resposta delas é entre elas e meu Pai. Mas lembre-se, cada pessoa que ouvir seu testemunho e se arrepender será uma vitória eterna. Cada alma salva vale mais que todos os tesouros da terra. Senhor,
Como posso ter certeza de que vou lembrar de tudo isso quando voltar? Eu gravarei esta experiência em sua alma de tal forma que você nunca esquecerá. E sempre que contar esta história, meu espírito estará com você confirmando a verdade em corações preparados. Agora, Marcos, há algo mais que você precisa saber. O lugar onde você esteve não é apenas para assassinos e ladrões. É o destino de todas as pessoas que morrem sem mim como Salvador. Não importa quão boas pensem que são. A bondade humana nunca foi suficiente para cancelar a dívida do pecado. Apenas meu sangue pode fazer isso. Senhor, isso significa que pessoas que eu conheço, pessoas da minha família... Marcos, essa é exatamente a urgência de sua missão. Quantas pessoas você conhece que confiam em sua própria bondade para entrar no céu? Quantas rejeitam minha salvação porque pensam que não precisam de um Salvador? A realidade me atingiu como um raio. Meu próprio pai havia morrido 2 anos antes, sempre dizendo que Deus saberia que ele era um homem bom. Minha irmã Lisa vivia dizendo que todas as religiões levam a Deus. Meus colegas de trabalho zombavam de qualquer conversa sobre Jesus. Esta é a verdade que muitos não querem ouvir, mas que precisa ser dita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Senhor, como posso convencer pessoas que passaram a vida inteira acreditando diferente? Você não convence ninguém, Marcos. Apenas conta o que viu e viveu. Meu Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Sua parte é ser uma testemunha fiel. No momento seguinte, senti como se fosse puxado por um túnel em alta velocidade. A luz de Jesus foi diminuindo gradualmente, mas sua voz ainda ecoava em minha alma. Lembre-se, Marcos. Conte a todos. O tempo está se esgotando. De repente, estava de volta ao meu corpo na UTI do Detroit Medical Center. A primeira sensação foi de dor. Dor física intensa em todo o corpo. Mas era uma dor bem-vinda porque significava que eu estava vivo. Os monitores começaram a apitar freneticamente e ouvi vozes de médicos gritando: "Ele voltou! Temos batimentos cardíacos! Pressão arterial subindo!" Dr. Johnson, o cirurgião-chefe, me disse horas depois: "Marcos, do ponto de vista médico, o que aconteceu com você é impossível. Você esteve clinicamente morto por 31 minutos. Não havia atividade cerebral, nenhuma função cardíaca. Preparávamos os papéis para declarar o óbito quando, do nada, seu coração voltou a bater." Enfermeira Patricia, que havia participado de toda a operação, acrescentou: "Em 20 anos de UTI, nunca vi nada parecido. Pessoas que ficam mortas por mais de 4, 5 minutos geralmente têm danos cerebrais severos. Você não só voltou perfeito mentalmente, como está falando de coisas que aconteceram durante o tempo em que estava morto." Passei 3 semanas no hospital se recuperando das fraturas e ferimentos do acidente. Durante esse tempo, compartilhei minha experiência com qualquer pessoa disposta a ouvir. Enfermeiras, médicos, outros pacientes, funcionários da limpeza. Alguns acreditavam. Outros achavam que era alucinação causada pela falta de oxigênio no cérebro. Mas eu sabia que era real. Mais real que qualquer coisa que já havia experimentado na vida. Sara ficou chocada quando contei tudo para ela. "Marcos, em 12 anos de casamento, você nunca demonstrou interesse real por Deus, e agora está falando como um pregador." "Sara", segurei sua mão, "eu quase perdi a oportunidade de passar a eternidade com você e as crianças. Se você não aceitar Jesus como Salvador, quando chegarem suas horas finais, iremos para lugares diferentes para sempre." Foi essa conversa que levou minha esposa a aceitar Jesus como Salvador pessoal apenas 2 dias depois. Hoje, nossa família toda serve ao Senhor. Desde aquela noite de dezembro em Detroit, dedico minha vida a cumprir a missão que Jesus me deu. Deixei meu emprego na Ford e me tornei um evangelista itinerante. Já compartilhei este testemunho em mais de 300 igrejas em 12 estados americanos. A reação das pessoas varia drasticamente. Alguns choram e aceitam Jesus imediatamente, outros ficam ofendidos, especialmente quando falo sobre a realidade do inferno. Muitos me perguntam:
Você está dizendo que minha avó, que foi uma santa mulher, mas nunca foi religiosa, está no inferno? É a pergunta mais difícil que recebo, mas a resposta que Jesus me deu é clara. Não importa quão boa uma pessoa seja pelos padrões humanos, sem Jesus como Salvador pessoal, o destino é a separação eterna de Deus. Essa verdade dói, mas é a realidade espiritual que experimentei. Dr. Kevin Matthews, um psiquiatra que estudou experiências de quase morte, me entrevistou durante 3 horas. Sua conclusão? Marcos, você descreve detalhes teológicos que alguém sem educação religiosa formal não deveria conhecer. Seus relatos são consistentes com as escrituras de uma forma que sugere experiência real, não imaginação. Pastor David Williams, da First Baptist Church de Detroit, onde agora sou membro, diz: o testemunho de Marcos mudou nossa igreja. Pessoas que vinham aqui há anos pensando que eram salvas por serem boas, finalmente entenderam a necessidade de um novo nascimento. Se você chegou até o final deste testemunho, não foi por acaso. Jesus está falando com seu coração neste exato momento. Talvez você seja como eu era, uma pessoa que se considera boa o suficiente para o céu. Talvez pense que, porque nunca matou ninguém ou nunca roubou um banco, Deus vai te aceitar baseado em suas boas obras. Amigo, eu estava exatamente nessa situação e quase passei a eternidade separado de Deus. A realidade é que nossos pecados, mesmo os que consideramos pequenos, criaram um abismo entre nós e Deus. E esse abismo só pode ser atravessado através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Você não precisa esperar quase morrer como eu para tomar essa decisão. Pode fazer agora mesmo, onde quer que esteja. Reconheça que é um pecador. Aceite Jesus como seu Salvador pessoal e peça para Ele se tornar o Senhor da sua vida. Jesus disse: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Essa é uma promessa que Ele cumpre. Não demore essa decisão. Você não sabe se terá uma segunda chance como eu tive. A eternidade é longa demais para errar e a vida é curta demais para esperar.